Dando sequência ao que nós já estávamos trabalhando anteriormente, referente à parte matemática que está envolvendo a prova do ENAD nesses últimos anos, nós vamos também retomar um pouquinho conceitos envolvendo a parte financeira. A matemática financeira ela tem vários assuntos, vários conteúdos. No entanto, a prova do ENAD ela foca principalmente em 2 pontos, envolvendo porcentagem e também envolvendo o valor presente líquido, que é para análise de alguns investimentos. Então, dessa forma, essa nossa segunda parte vai abordar principalmente esses 2 assuntos. Iniciamos então aqui com o conceito do que significa para nós a matemática financeira. Ela é, como todas as outras matérias, uma matéria bem importante que, além de ser pesquisada, estudada e entendida, ela deve ser principalmente aplicada. E nós sabemos que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o tempo todo nós utilizamos a matemática financeira, às vezes alguns assuntos mais, outros um pouco menos, mas ela faz parte do nosso cotidiano. Com a complexidade das operações financeiras e a grande variedade de formas diferentes de efetuar aplicações e conseguir recursos, precisamos de muita agilidade e conhecimento financeiro para proporcionar ganhos e evitar gastos desnecessários, que comprometem a saúde financeira, pessoal e empresarial, bem como conseguir o melhor resultado financeiro. Então nós vemos aqui uma necessidade e também algo bem fundamental e importante dentro de uma empresa, que é saber lidar com essa parte financeira, ou seja, verificar se realmente é viável um investimento, se é viável a realização de um empréstimo, em quais condições, para que realmente se obtenha um resultado positivo. Um dos conceitos que nós abordamos aqui, referente à parte financeira, é a porcentagem. A porcentagem ela está diretamente relacionada a vários fatores do nosso cotidiano, desde a alta do combustível, a alta no salário ou a alta no preço de alguma mercadoria, como também a diminuição quando isso ocorre, Muitas vezes se fala então em porcentagem. Então, o conceito de porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Vamos observar então alguns exemplos. Primeiro exemplo, um empregado ganha R$ 1.200 por mês. O seu chefe disse que ele terá um aumento de 10% no valor de seu salário no próximo mês. Sendo assim, qual será o valor do salário do funcionário no próximo mês? Então, nós precisamos verificar quanto corresponde desses R$ 1.200, 10%. Ou seja, 10% de 1.200 são R$ 120. O salário deste empregado vai ser então a soma do salário que ele recebia, que é 1.200, mais os R$ 120 que recebeu de aumento. Portanto, ele terá um salário de R$ 1.320. Uma pessoa ganha R$ 1.200 e recebeu um aumento de R$ 100. A pergunta é, em quantos por cento subiu o salário deste funcionário? Bom, agora nós partimos de um salário que também é de R$ 1.200, no entanto a informação que nós temos é de quanto ele ganhou em dinheiro de aumento, que no caso foram R$ 100. Então, através de uma regra de 3 simples, nós temos aqui, R$ 1.200 corresponde a 100%. Esses R$ 100 de aumento vai ser quantos por cento? Basta multiplicarmos então 1.200 por x, 1.200x e 100 vezes 100, e aí vamos fazer a divisão, 100 vezes 100 dividido por 1.200, obtendo então uma taxa percentual de 8,33%. Ou seja, esse é o percentual de aumento que ele recebeu então em seu salário. O exemplo 3, ele nos traz uma questão referente também a uma situação que ocorre frequentemente, ou seja, ocorre uma alta, ocorre uma taxa percentual e depois, na sequência, também observamos uma nova taxa sendo aplicada. Vamos ao exemplo. Em virtude da elevação da taxa de inflação semanal, um comerciante atentou-se para a importância de aumentar os preços das mercadorias em 8%, visando a contenção de prejuízos. Na semana seguinte, em decorrência de outra crescente no índice inflacionário, se viu novamente obrigado a aumentar novamente o preço das mercadorias na faixa de 12%. Determine o preço de uma mercadoria que antes do primeiro aumento custava R$ 55.
Muito bem. Então, partindo do preço inicial da mercadoria, R$ 55,00, acrescentamos a primeira taxa da primeira semana, que é 8%. Então, 8% de 55 vai ser R$ 4,40, que vai gerar, então, um montante aqui de R$ 59,40. Para essa segunda alta, que corresponde então ali ao índice de 12%, nós vamos partir agora desse novo valor, R$ 59,40, acrescentando 12%, que corresponde 12% de 59,40 em 7,12. Então, nós vamos obter o valor anterior, 59,40, mais 7,12, R$ 66,52. Vejam que não é possível, nesse caso, a gente aplicar diretamente a taxa de 8% mais 12%, que seria 20%. Por quê? Porque ele sofreu um acréscimo e depois, na sequência, um outro, em cima, então, deste novo valor. Se a gente for verificar essa taxa, nós vamos perceber que ela vai corresponder um pouco mais do que simplesmente 20%, que a gente pode ver, então, na sequência, nesse outro exemplo. Os bancos vêm aumentando significativamente as suas tarifas de manutenção de contas. Estudos mostraram para um aumento médio de 30% nas tarifas bancárias no primeiro semestre de 2009 e de 20% no segundo semestre de 2009. Assim, podemos concluir que as tarifas bancárias tiveram em média suas tarifas aumentadas em. Então, para a realização desse cálculo, nós precisamos capitalizar essa taxa em dois momentos, ou seja, a aplicação de 30%, que corresponde então a uma unidade de capital mais 30%, 1,3, e multiplicamos por 1,2, que é uma unidade de capital mais 20%. Então, nesse momento, a gente está empregando primeiramente a taxa de 30% e depois a taxa de 20%. Com isso, nós vamos obter 1,56. Descontando essa uma unidade de capital que nós acrescentamos para poder realizar o cálculo, nós vamos obter 0,56, ou seja, multiplicando por 100, isso corresponde a um aumento percentual de 56%. Se a gente tivesse feito de forma equivocada a soma simplesmente de 30 com 20, nós teríamos 50% e seria uma taxa abaixo, porque nós estaríamos aplicando uma taxa sobre o mesmo valor inicial. Então, há necessidade de capitalizar uma e depois capitalizar a outra. Ou, dessa forma, capitaliza a taxa de uma única vez e aí, assim, pode utilizar esse percentual de 56% e a gente vai ter então um aumento total ali. Analisamos agora um exemplo de uma questão envolvendo porcentagem do ENAD de 2009. Num projeto para a construção de um parque temático, serão financiados 30% com recurso do BNDES, 20% com debêntures e 50% com capital dos sócios. O custo do financiamento junto ao BNDES é 10% ao ano. A debênture tem um custo de 15% ao ano e o custo de capital dos acionistas é 20% ao ano. Desprezando-se o efeito de imposto de renda, o retorno mínimo que o parque temático deverá ter para ser interessante aos investidores é de. Então, nós temos aqui o custo médio ponderado de capital. O que vem a ser, então, esse custo médio ponderado de capital? Ele é obtido pelo custo de cada fonte de capital ponderado por sua respectiva participação na estrutura de financiamento da empresa. Então, nós precisamos ver quanto desses valores corresponde a cada um dos itens ali relacionados. Então, nós temos no caso em questão 30% que são ali dos recursos então financiados pelo BNDES, com uma taxa ali de um custo de financiamento de 10%, então nós precisamos calcular 30% de 10%. Isso vai nos dar 3. E também, na sequência, debêntures é 20% e ele vai ter então ali um custo de 15% ao ano, portanto 20% de 15, que também são 3. E por último então os 50%, que é capital dos sócios e que vai ter então um custo de capital dos acionistas de 20%. 50% de 20%, nós vamos obter 10. Somando então essas três taxas,
3% mais 3% e mais 10%, nós vamos ter um total de 16%. Outro conceito bem importante, utilizado bastante em relação às provas dos últimos anos do ENAD, nós temos o valor presente líquido, que passamos então a analisar agora o significado e também algumas aplicações. O valor presente líquido, que nós chamamos de VPL, é utilizado para calcular a atratividade de investimentos. Então, partimos de um exemplo. Supondo que você faça um investimento inicial de R$200 mil em um projeto e espera fluxo de caixa de 75 mil anuais por um período de 5 anos, dada a taxa de atratividade de juros, que é de 15% ao ano. Você deseja saber se o projeto é viável ou não. O que nós temos nessa questão? Um investimento inicial de 200 mil e espera-se então 5 retornos de 75 mil ao longo de 5 anos, a cada ano 75 mil de retorno. O que há necessidade de se fazer então? Analisar se realmente esse retorno será positivo ou se será um retorno que vai ficar abaixo do esperado ou se vai equivaler a esse investimento inicial. Embora então o cálculo seja bem direto, nós precisamos observar isso que é bem importante. Os fluxos são anuais, cada ano então recebe 75 mil e esses 75 mil eles vão perdendo valor, porque eles são ao longo do tempo. Contudo, os 200 mil investidos inicialmente, eles foram investidos a valores correntes. O que nós precisamos fazer? Trazer para uma mesma data para que a gente possa comparar esses valores. Ou seja, nós precisamos descontar cada fluxo de caixa que ocorrerá para saber o quanto ele vale hoje e comparar então esse resultado com o valor investido. Então, dessa forma, organizamos aqui um esquema para representar esse investimento. Então, inicialmente, aqui um desembolso de 200 mil, que foi o valor investido, e aí nós vamos ter aqui então 5 retornos de 75 mil ao longo dos anos. Esses retornos então são positivos, né? Em princípio, aqui como houve um desembolso e aqui seria então uma entrada de caixa. Muito bem, então a aplicação ali, no caso, a taxa, né, cobrada é de 15%, nós vamos ter então 75 mil, aqui no ano 1 seria a taxa mais a unidade monetária, ou seja, 1 mais 0,15, que corresponde a 1,15, por um período. Fazendo essa divisão, nós vamos obter então 65.217 aproximadamente. No segundo ano, nós vamos primeiramente aplicar essa taxa aqui a um período 2 e aí vamos descapitalizar os 75, então, fazendo a divisão dessa taxa correspondente a 2 períodos, os 75 mil sendo dividido por ela. Obtemos 56.710 e assim sucessivamente até o período 5. Nós podemos observar que quanto mais distante estiver esse valor 75, no caso, né, o que vai vencer em 5 anos, e trazendo para o valor presente, o valor hoje, seria 37.288, ou seja, há uma descapitalização nesse valor. Juntando, fazendo a soma de todas essas entradas, se elas fossem realizadas hoje, nós teríamos uma entrada de 251.411,61. Como o investimento inicial foi de 200 mil, fazendo a diferença entre esses dois valores, nós vamos obter aqui 51.411,61, ou seja, um retorno positivo. O que isso nos indica então? A viabilidade econômica dessa alternativa. Por quê? Porque excede o padrão de ganhos mínimos exigidos, que era de 15% ao ano. Porque foram investidos 200 mil e se obtém então ali um retorno em torno de 51 mil, porque precisamos fazer a diferença entre os dois valores. Os fluxos estimados, então, eles podem ser tanto positivos quanto negativos, tá? Além também, não só positivos e negativos, como eles também podem gerar ali um resultado zero, ou seja, um resultado nulo. Então, de acordo com as entradas e saídas de caixa, a taxa fornecida à função representa o rendimento esperado do projeto. Caso o VPL encontrado no cálculo seja negativo,
o retorno do projeto será menor do que o investimento inicial. O que significa isso? Que então esse projeto deve ser rejeitado, porque esse investimento inicial ele vai, de certa forma, gerar um prejuízo. No caso de ele ser positivo, como foi no exemplo anterior, que a gente teve um retorno de 51 mil, em torno disso. Então, o que nós temos ali, esse retorno ele vai pagar o investimento inicial e ainda vai sobrar, né? Porque ele tinha 251 mil, o investimento foi de 200, o retorno foi de 51, então houve um ganho em relação ao capital ali investido inicialmente. Então, esse projeto, no caso, é viável. E no caso, né, de haver, digamos, um VPL zero, que o investimento inicial seja igual aos retornos, então ele simplesmente não vai nem gerar lucro nem prejuízo, ele vai ficar então ali zerado. Analisamos então algumas questões referentes ao ENAD que envolvem a aplicação então do valor presente líquido. A Gatos e Cães S.A. analisa o projeto de um novo tipo de ração para cães. O gerente financeiro responsável estimou o seguinte gráfico para o valor presente, das saídas de caixa e do valor presente de entradas de caixa, em função do custo de capital. Então, nós observamos aqui no gráfico os valores referentes às saídas de caixa, que estão representados em vermelho, e as entradas de caixa, que estão representadas aqui em azul. Com base nesse gráfico, qual é a decisão que o gerente financeiro deve tomar em relação ao projeto da nova ração? Primeira alternativa, abandonar o projeto se o custo de capital for igual a 30%. Então, o que nós temos? O custo de capital igual a 30%, nós observamos aqui, né, que há uma pequena diferença entre as entradas e saídas. Vamos adiante então. Abandonar o projeto se o custo de capital for menor do que 10%, nós temos aqui a representação acima de 10%. Então não tem como a gente estimar ali qual seria, né, o resultado abaixo de 10%. Investir no projeto se o custo de capital for igual a 20%, então o que nós observamos? Que aqui no ponto entre entradas e saídas correspondente a 20%, ele supera, né, em maior grau as demais opções ali que nós temos em relação ao custo de capital, então 20%. Tendo então essa como alternativa correta. Então, ele deve investir o projeto se o custo de capital for igual a 20%. Porque nas demais ali, investir no projeto se o custo de capital for maior ou igual a 40%, a gente também observa que a diferença é menor. E da mesma forma em relação a 50%. Então, ele vai ter ali no caso um maior grau em relação aos 20%. Mais uma questão então referente ao ENAD, nesse caso de 2012, o diretor de operações da Biomais Bebidas Limitada deseja substituir um equipamento de controle químico-mecânico por outro eletrônico. E existem 3 equipamentos candidatos, X, Y e Z. Apesar do investimento inicial ser o mesmo para todos os equipamentos, a magnitude e a época de ocorrência dos fluxos de caixas intermediários difere em razão dos custos operacionais definidos pelas especificações técnicas de cada equipamento. O custo médio ponderado de capital, tido como a taxa mínima de atratividade para a empresa, é de 23% ao ano. Os perfis de valor presente líquido, que sintetizam os resultados, estão representados na figura a seguir. Então, aqui nós temos o valor do VPL, indicando aqui a taxa de desconto e referente, então, cada um aqui dos equipamentos, né, das operações, que é o X, Y e Z. Na sequência, então, a gente pode até retirar esses pontos aqui. Nós temos, então, aqui pontos importantes em relação ao X, que é o 15, o 22 e o 27. Em relação ao Y, nós temos o 15, temos também o 34 e o 37. E em relação ao Z, o 22, o 34 e o 42. E aí a questão propõe o seguinte: considerando os perfis de VPL para as 3 propostas candidatas, avalie as afirmações seguintes. A primeira delas:
A análise da dinâmica dos fluxos de caixa líquidos do equipamento Y indica que a taxa interna de retorno desse equipamento é de 34% ao ano. O que nós observamos aqui? A taxa de atratividade do Y, na verdade, é quando o VPL é zero. E o VPL é zero quando ele for, essa taxa de desconto, interceptar aqui o eixo Y. E nós observamos que em relação, então, a esse equipamento, ao equipamento Y, essa taxa ela vai ser de 37% e não de 34%, como é a afirmação. Portanto, essa aqui não está correta. Analisando a segunda alternativa, a melhor alternativa de investimento para a empresa é a escolha pelo equipamento X, considerando a análise pelo VPL. Bom, o que nós observamos? Que o equipamento X, ele é uma alternativa melhor se ele estiver antes do 15, até o 15 ele é maior. A partir do 15, nós observamos que o Y adquire um maior valor, ou seja, ele está acima do X. Portanto, essa não é a melhor escolha, então, pelo equipamento X, porque até o 15 ele até seria a melhor opção, mas a partir daí ele passa a não ser a melhor opção. Dessa forma, também essa alternativa não está de acordo. E por último, se a taxa mínima de atratividade fosse para 27% ao ano, a escolha pelo equipamento mais viável não deveria ser alterada. Essa vai ser nossa alternativa correta, porque a gente já analisou anteriormente que até o 15, o X até é o mais viável, mas no momento que ultrapassa, nós vamos ter o valor de Y sendo mais alto do que o X e inclusive mais alto do que o Y, do que o Z. E o Y no caso, ele vai aqui então, até aquele ponto lá, 37. Portanto, então nós temos aqui, como foi dado inicialmente nessa questão, que ele teria uma taxa de atratividade de 23%, então se ele passasse a ser 27%, ele não iria alterar aí o resultado. Portanto, essa é a única alternativa correta. Ficamos então com a letra B como opção de resposta para a questão. Nesse momento encerramos a retomada de alguns conceitos de matemática financeira envolvidos na avaliação do ENAD. Nós retomamos alguns conceitos referentes às funções e também algumas aplicações de VPL, porcentagem, em situações presentes então nessa prova. Gostaria de pedir a todos que realizem as atividades também propostas, que vão estar também retomando e assegurando um pouco mais esses conceitos. E também gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar muito sucesso e que consigam realizar essa prova, trazendo para cada um de vocês e também para a faculdade como um todo um ótimo resultado. Até logo!